Quer informações confiáveis sobre as eleições 2022? O bot do TSE no WhatsApp pode te ajudar. Ele é usado para tirar dúvidas e informar o eleitor. Quem se cadastrar vai receber as notícias das eleições em primeira mão. Salve já! O número é 619637-1078. Se preferir, aponte a sua câmera para o QR Code que aparece na tela. Não perca tempo. Se cadastre agora e saiba tudo sobre o processo eleitoral. Jornal Regional com Sandro Moraes. Olá pessoal, sou o Sandro Moraes e estou aqui hoje para bater um papo com um amigo e ex-prefeito de Várzea Paulista, já foi deputado, já foi vereador e hoje vai bater um papo com a gente. Nós vamos conhecer um pouco sobre a vida de Clemente Manoel de Almeida. Aqui está comigo o Clemente, tudo bem? Boa tarde, Clemente. Tudo bem, boa tarde, Sandro. É um prazer estar falando com você aí no Jornal Regional. Aliás, parabéns pela iniciativa, né? Muito importante isso para a nossa região, né? Que se informe, né? Que se tenha o espaço aí, inclusive, para reclamação para tudo, né? Então você está fazendo aí um papel brilhante. É um prazer. Você me pegou aqui meio desprevenido, com um frio danado. Olha, tô assim bem à vontade, porque realmente não dá... Com esse frio não dá vontade nem de sair de casa, né? É verdade. Realmente baixou a temperatura legal, mas é um prazer recebê-lo aqui. Clemente, você está com que idade hoje? Então, eu vou indo para 7.1. Estou com 7.0. Eu sou de 51. 51. O ano que o Palmeiras ficou campeão mundial, ninguém quer reconhecer. É o ano que eu nasci. Continua palmeirense ainda? Ah, fanático, né? A família inteira. Nesse ponto eu consegui agregar a família, né? O pessoal não é muito de política, não quis muito seguir a carreira do pai. Mas no time de futebol, até as pequenininhas agora, uma está com 6 anos, a outra com 8. É fanatismo. Tem jogo do Palmeiras, é camiseta, é tudo. Vira uma torcida uniformizada aí na casa. Aqui, e todo mundo para a piscina quando é campeonato, final do campeonato. Pode ser do jeito que tiver a piscina e com o frio que tiver. Então, nesse ponto, a gente continua ainda. Mas esse ano eu faço 7.1, graças a Deus. Legal. Com a graça de Deus ainda, com bastante Fortão saúde. e saudável. É, muito bacana ainda, graças a Deus. Tá certo. Clemente, você é de onde? Você é nascido aonde? Então, eu nasci num distritozinho de Borda da Mata, em Minas Gerais, chamado Tocos do Mugi. Aliás, Várzea tem muita gente lá de Tocos do Mugi aqui, né? Quem conheceu a panificadora ali do centro ali, bem ali no Primavera ali, como é que chamava? A Flor da Várzea? A Flor da Várzea é de um primo meu. A farmácia aqui da Promeca do Nelsinho é um primo meu, que é lá de idade Tocos. Rapaz. Né? O Nelsinho, o Celcinho, que trabalha na prefeitura, tudo irmãos, tudo de lá, e um bocado de gente aqui daquela Tocos do Mugi. E quando eu nasci em 51, era um distrito, eu fui registrado em Borda da Mata. Então, nos meus documentos, eu sou um mineiro de Borda da Mata. Mas eu vim muito cedo para Campo Limpo, né? Certo. Muito cedo. Foi uma história até interessante, tem aí, daria um livro para escrever essa história, porque meu pai, casado com a minha mãe, morando lá, com o sitinho dele, ele tinha o Cirilo, aí nasceu eu que sou o segundo filho, e aí eu fiquei doente, muito doente, mas muito doente. Era um negócio assim que estava já, o pessoal já desiludido. E aí alguém comentou com meu pai: você tem que levar esse menino lá para São Vicente de Paulo, em Jundiaí, porque é o hospital aqui dessa região toda do sul de Minas, que mais perto que tem, que atende de graça, São Vicente. Né? Aí meu pai, no desespero com a minha mãe, vendeu lá o que tinha, pegou a trouxinha, botou na coisa e veio ele, a minha mãe, o Cirilo e eu no colo. E eu fiquei internado, pra você ter uma noção da gravidade, que até hoje eu não sei o que é, tentei levantar lá o prontuário, não consegui. Eu fiquei internado 1 ano e 6 meses. 1 ano e 6 meses, São Vicente. 1 ano e 6 meses. Certo. E meu pai se radicou aqui em Campo Limpo, era bairro também de Jundiaí naquele tempo, né? Era bairro de Jundiaí. E ali foi construindo a família, entrou na ferrovia, aí nasceram mais 5 irmãos aí. E a gente começou por aí. Então, vim muito cedo lá de Minas para cá e vivi em Campo Limpo até os 19 anos.
Quando resolveram me lançar candidato a vereador na Várzea, aí eu que era roqueiro, não queria nem saber de política, acabei entrando aí e ganhando a primeira eleição em 75. Então, aí eu comecei em 75, 74 eu me filiei no MDB e em 76 nós disputamos a primeira eleição aqui, aí eu acabei entrando para a vida pública. Que legal, né, cara? E assim, você falou para mim, nós estávamos conversando, tomando um café ali nos bastidores, e você falou para mim que hoje você está saudável, né? Você não tem diabetes, não é hipertenso, nada, passou por isso na infância e hoje está aí fortão. Então, gostando que da infância até hoje eu não sei o que aconteceu. Tentei levantar lá no São Vicente, porque quando eu saí candidato a deputado, a prefeito de Jundiaí, houve uma curiosidade de querer saber o que eu tinha, né? Porque eu estava até desenganado lá, gozado. Tem um tio meu que mora em Jundiaí, faleceu agora há pouco tempo, o tio Pedrinho Delfino, e ele foi me visitar no São Vicente e disse que eu estava todo ensanguentado, a cabeça aqui batendo na gradinha do berço. Nossa. Eu estava totalmente ensanguentado. Aí ele gritou para o pessoal vir me socorrer, aquela coisa toda, aí veio a enfermeira lá, falou, olha o menino, tá todo coisa. Eu falei, isso aí vai morrer mesmo, isso aí não adianta cuidar dele, né? E ele contou essa história até antes de morrer. Aí ele virou para ela e falou assim, como é que você sabe que ele vai morrer? De repente esse menino pode ser até o prefeito aqui da sua cidade, né? Quase que ele profetizou, né? É verdade. Quase que ele profetizou. Mas o histórico nosso de saúde na família, fora esse caso, é gozado. Todos os irmãos não têm hipertenso, não têm diabético, sabe? É um histórico bom, né? E eu faço check-up todo ano agora faço, vai ficando velho, tem que fazer mesmo, não tem jeito, né? E o médico até comentou, ele falou assim, nossa, mas está muito bem. Como é que chama lá o negócio do sangue, não sei o que. Imunidade? Não, aquele que fala que tem o mal e o bom, tem o bom e o mal. Ele falou, o teu mal está muito bom e o teu bom está muito mal. Ele falou, Tá ao contrário. É o contrário. Ele falou, não, os dois estão bons. O que era para estar ruim tá bom, tá bom, e o que era para estar bom também tá bom. Ele falou, também tá bom. Então ficou assim, você tá bem. Que bom. Tá bem, preserve isso e tal. E eu parei de fumar quando meu pai morreu, 25 anos atrás. Eu fumava muito. 5 maços de cigarro por dia. Né? Quando ele morreu, eu sabendo do que aconteceu com ele, por causa do cigarro, eu acabei parando e, graças a Deus, nunca mais voltei a fumar. Não beber, nunca bebi. Há uma conversa na cidade, quando sai política, por exemplo, é que eu sou bêbado, que eu caía pra rua, que eu fazia isso, que eu usava droga. Nada disso é verdade, né? Não, o negócio era tocar violão e cantar. Tocar violão e cantar. E fumava bastante. Nada de droga, nada de bebida. Até hoje, nada de bebida. Quem me conhece sabe. Quem não conhece, escuta e às vezes compra, né? Como aquela história do capim, das coisas. Ninguém ouviu falar. Os relógios de repetição, né? Vai só repetir. Nunca ninguém ouviu falar. Certo. Que eu não falaria um negócio desse para uma cidade que me acolheu dessa maneira, que eu tenho uma história aqui muito bonita com ela. Mas um conta pro outro. Então na cidade eu sou bêbado, eu sou isso, sou aquilo, eu sou drogado, tudo bem, né? Mas na verdade, não que eu queira me cuidar, não sou daqueles fanáticos que quer cuidar, não, eu levo a vida tranquila, exagero no açúcar, exagero no sal, né? Tomo café a noite inteira, eu fico compondo às vezes, eu levo uma garrafa de café para noite, para a cama, fico compondo e bebendo, perde o sono, perde nada, a hora que o sono vem... Você dorme tarde, Clemente? Geralmente tarde, com frio não, quando está frio assim ainda mais cedo, mas então, é à noite que parece que a coisa acontece, né? Eu costumo dizer, aliás tem um ditado muito popular que diz, quando o mundo apaga é que eu acendo, né? Que eu acordo. Para quem escreve, para quem compõe, para qualquer coisa, nada é melhor do que o silêncio da noite. Todo mundo dormindo, você tem mais, sabe? Você consegue... a inspiração. Você consegue temas legais e tal. Você tem ideia de quantas composições você já fez? Eu tive contando. Teve um tempo agora atrás que eu toquei de computador e comecei a tentar organizar. Relacionar. Né? Então eu relaciono. Então, numa das páginas de música eu tenho as letras, né? São as letras sem a melodia, que não foram gravadas, essas coisas tudo. Eu fiz uma contagem lá, deu por volta de 1.300 músicas, mais ou menos. 1.300.
Gravada, estou chegando a 220 mais ou menos, gravada. Por gente importante, por coisa boa, né? Trabalho bom agora, estou fazendo um trabalho novo agora bom, então eu estou com bastante música. E estou escrevendo ao mesmo tempo, estou escrevendo 6 livros. Já terminei 3, tem mais 6 em andamento. E eu ia te perguntar isso, poxa, se você tinha chegado a escrever algum livro sobre a sua história. Sobre a minha história, ainda não. É gozado. Eu peguei alguns enfoques. Eu comecei fazendo infantil, como na música, né? Tá ali o Fofão, ó. Quando eu comecei a compor, a mostrar minhas coisas, eu comecei com o Fofão da turma do Balão Mágico. Foi quando eles gostaram e eu passei a ser um dos 5 compositores do Fofão, né? E aí eu comecei com o infantil, que era fácil, eu e o Silvio Vieira, que já foi, que Deus já levou, né? Meu parceiro. Então a gente foi fazendo isso. E o livro eu comecei fazendo história infantil por causa das crianças. Eu comecei a desenvolver mais ali pelo lado infantil. Então eu escrevi já 2 livros infantis. Escrevi um sobre a minha mãe, que eu acho que não é porque é minha mãe, mas se tiver uma santa na terra, foi ela, sabe? Sua heroína. É fantástica. Minha mãe, pessoa maravilhosa. Então eu escrevi alguma coisa sobre ela. Só falta agora pegar os depoimentos dos irmãos, alguma coisa, e fechar o livro. E aí estou escrevendo mais algumas histórias infanto-juvenil. E eu vou começar a fazer a história, não da política minha na Várzea, mas do que eu vivi nesse tempo todo. A experiência aquelas coisas malucas que acontecem na vida da gente, sabe? Que fala, pô, mas você estava lá? Eu estava lá, participei disso, participei daquilo outro, né? Então tem vários trechos de Várzea, por exemplo, da história de Várzea, que não é muito contada. Você vê que você não consegue achar um livro de Várzea bem contado, uma história boa, né? Então, eu não quero ter essa pretensão de contar a história da Várzea, porque eu não sou. Eu fui um personagem dessa história, mas eu não sou. Você fez parte da história. Mas não sou o dono dessa história. Era legal que as pessoas desenvolvessem isso. E eu vou contar assim como algumas coisas interessantes que aconteceram por Várzea, marcantes, né? Legal. E que a população às vezes nem sabe como é que aconteceu e por que aconteceu. Com certeza, porque é o que eu falo. Por que eu estou gravando aqui? É por isso, porque na minha mente, Clemente, eu tenho que a história precisa ser guardada. Sempre. Que a gente vai passar. Sempre, nós vamos passar. E vai ficar nossos filhos, os netos, e vão vir outras gerações para conhecer a história, né? Verdade, é isso aí. E hoje a internet possibilita isso, né? Possibilita, dá para você criar página, botar lá. As editoras hoje estão mais fáceis de você se relacionar com eles, de publicar. Aliás, eu recebi um livro esses dias aí, muito legal, da Janete Gutti, sobre a filha dela, né, que tem a síndrome de Down. E ela conta uma história bonita ali, se você não viu ainda, tá aí uma dica para você entrevistar uma pessoa bacana, a Janete. Ela escreveu sobre a filha dela, mas contando a história de como nasceu a Pai. Que legal. Porque a Pai nasceu por vontade dela de cuidar das pessoas que também tinham sido como a filha dela. Mas linda a história, eu terminei de ler, agora me emocionei, né? Porque a gente acompanhou da história da Pai para frente, a gente acompanhou, mas não acompanhou a vida dela com a criança, né? Muito bacana, muito legal. Uma oportunidade, você me passa o contato, você me põe em contato com ela, que eu, com toda certeza... Isso, e vale a pena divulgar esse livro, que tem um pouquinho aí da história dela, né? Da história pessoal dela, da família, mas também tem um pouquinho da Várzea, uma história da Várzea aí, tá legal, né? Acho que isso é muito bacana. E aí chegou um momento que o Clemente, bom, agora eu vou para a política. Vou fazer parte da política. Qual foi o pontapé inicial? Eu não tive esse momento. Agora que foi isso. Eu sempre conto isso e não é mentira. Eu não queria nem saber de política naquela época, cara. Eu queria música. Eu tinha uma banda lá em Campo Limpo chamada Coniption Fit, né? A gente tocava, fazia os bailinhos, fazia aquelas coisas, tudo, a região toda aí. Certo. Era aquilo que eu queria fazer, né? Eu, meu cunhado Arnaldo, e mais uns companheiros aí, e a gente queria fazer aquilo, né? Queria fazer aquilo, música, tudo. Meu pai era político em Campo Limpo. Certo. Meu pai já tinha participado da emancipação, meu pai já tinha sido o primeiro candidato a vice-prefeito na primeira eleição, que perdeu para o Aderbal.
Meu pai já tinha sido vereador, meu pai era político. Legal. Eu e ninguém da nossa família gostava, inclusive, que ele fosse, né? Porque ele chegou uma época que ele foi preso na ditadura. Não só ele, é uma história interessante que pouca gente sabe, mas ele foi preso com todos os vereadores da Câmara de Campo Limpo e o vice-prefeito, que era o Pardal. Todos enquadrados sumiram. Simplesmente sumiram. Meu pai sumiu e meu pai era... Todo o esteio da nossa casa era ele, só ele trabalhava, entendeu? Houve um desespero na família. Nossa, Campo Limpo ficou em choque na época, né? Ele desapareceu. Depois, quando ele voltou, a gente começou a ouvir rumores que eles tinham sido presos por causa da política. Aí foi tranquilizando, a gente tá vivo, tá bom, tá vivo, né? Aí depois ele contou a história pra gente tudo. Então a gente não gostava muito de política, era um negócio assim que aí tinha um pouco de aversão. Mas a coisa aconteceu desse jeito. Olha, rapidinho para não tomar muito tempo de vocês aí, nem ficar maçante. Meu pai era o líder da oposição em Campo Limpo. Certo. Quase da região inteira. Ele era MDB, naquele tempo só tinha MDB e Arena. Era militar e contra o militar. Não tinha mais ninguém. Ele era MDB. Então ele era o único vereador do MDB lá. O resto era tudo Arena. E como ele pegou essa famazinha de que ele entendia, que ele era da oposição, Várzea Paulista, que no terceiro prefeito, o primeiro foi o Armando, não, o primeiro foi o João, o segundo foi o Armando, o terceiro foi o Zé, né, o Aprilante. Certo. Só da Arena, não existia o MDB aqui em Várzea. Aí o que fez? O Celestino Castrovejo, que levantou essa bandeira, né? Eu chamo ele de meu pai da política, foi ele mesmo, né? O Celestino Castrovejo, que levantou essa bandeira de criar oposição em Várzea. Ele foi até meu pai, para o meu pai orientar como é que fazia, porque ele não sabia. Então meu pai orientou tudo. Ele falou, seu Mané, precisa de alguém lá para estar fazendo isso com a gente e tudo. Ele falou, vou mandar um filho meu lá para você, né? E eles ficaram esperando na primeira reunião que tinha, naquele tempo tinha o Celestino, o João Cana, o Roque, não é o Roque aí, era o Roquinho, não me lembro o nome dele agora, a turma do Zequinha, o irmão do Zequinha, o tio do Zequinha, que trabalha na prefeitura, uma meia dúzia lá de cá. Todo mundo esperando lá o filho do Mané Caetano que ia ajudar eles a montar o partido. E meu pai me levou. Eu tinha o cabelo aqui na cintura, né, roqueiro. A hora que eu entrei na sala assim, o Celestino virou pro meu pai e falou, seu Mané, mas é esse aí? Eles achavam que era o Cirilo, porque o Cirilo é mais, né? Aí ele falou, isso aí mas ele entende, não entendia nada, não sabia nada. Ele entende, né? Porque meu pai não podia se dedicar, né? Certo. E eu acabei juntando com o Celestino ali, e a gente começou a montar os primeiros passos do MDB da Várzea. Que legal. E foi aí que aconteceu, né? Qual que era o objetivo? Sandro, aí tem uma passagem interessante que eu falo para todo mundo. Quando você tem um sonho, tem um objetivo, e o Celestino tinha, né? Ele vai em cima do sonho e tenta realmente consegui-lo, né? O Celestino montou um partido que ele queria que fosse pelo menos ele só um vereador. Era o sonho dele. Primeira eleição, vamos fazer isso aí primeiro, mas não conseguia trazer ninguém para ser MDB naquele tempo. O pessoal tinha medo, porque era ditadura, a época da ditadura, então MDB significava oposição. As igrejas, de um modo geral, elas estavam com o governo militar. Então, às vezes, eles apregoavam, né, essas coisas que, não, o MDB é comunista, mata a criancinha, não sei o quê. Era um terror. Parece uma história de hoje, isso? Então, quase igual. Parece que está se repetindo. Então, veja só o terror que faziam na cabeça das pessoas, né? E naquele tempo o pessoal muito mais frequentador de igreja, era uma educação diferente, o pessoal respeitava, né? Nossa, padre pra gente era mais importante que prefeito. Sim, sem dúvida. Né? Sim. Então, ficava difícil você trazer o pessoal para o MDB. Nós fizemos uma luta danada. Quando estava perto da eleição, a gente só tinha 12 ou 13 candidatos a vereador. Precisava de 27, a Câmara tinha 9. Nossa. E era 3 vezes o número da cadeira. A gente não conseguia. Não tinha candidato a prefeito, não tinha nada. Foi difícil, né? E aí foi surgindo, vamos, você vai sair. Mas como é que eu vou sair? Eu sou de Campo Limpo, eu não tenho condições. O que eu vou fazer aí? Não vou conseguir. Né? Não, mas você vai sair para ajudar. Se você tiver 2 votos, é 2 votos do partido. Tá certo, essa é a... Compor, né? Isso aí é o correto. E aí fomos, aí surgiu a ideia de convidar o Hélio Hércules,
que o Hélio Hércules estava loteando Parque Guarani, Vila Indaiá, Marajó. O Hélio estava todo vapor loteando lá. E a turma falou, poxa, vamos atrás do Hélio? Vamos, pelo menos tem um candidato a prefeito, né? E aí começou toda a história. Eu lembro quando eu fui falar com o Hélio, o medo que ele me recebeu lá na Rua República, aliás, morou lá até morrer, na Rua República, ali na Vilares. Fui falar com ele lá, nossa, o Hélio era meio sisudão. O que você quer? Né? Lá do portão. O que você quer? Aí eu queria falar com o senhor. Sobre o quê? Eu acho que ele achou que era terreiro, com os caras aí, né? Ele tinha imobiliário, então ele não queria que incomodasse ele lá. Aí ele falou, não, é que a gente resolveu, eu falei assim, o assunto é política. A hora que falou política, ele cresceu 2 olhos desse tamanho. Ele instalou 2 olhos, porque ele já tinha sido vereador em Jundiaí, a gente não sabia. 2 vezes ele foi vereador em Jundiaí, o Hélio Hércules. Ganhou 2 eleições? 2 vezes em Jundiaí. Então ele gostava da política. Aí ele falou assim, política? A gente quer o senhor lá de prefeito em Várzea. Ah, Várzea? Qual partido? Primeira coisa que eu falei, agora ferrou. Agora lascou. Agora eu vou falar que é MDB, ele vai me tocar daqui de pontapé, né? Eu falei assim, olha, eu fiquei com medo de falar, ele falou assim, não é Arena, né? Eu falei, não, é o MDB. Entra aqui dentro. Porra, chamou lá dentro com café tudo e gostou da ideia. Foi quando a gente trouxe ele para ser candidato. Com a pretensão de ter um candidato a prefeito, para dar suporte para esses 12, 13 candidatos a vereador. Certo. E para disputar a primeira eleição em Várzea. E o que acontece? Nós ganhamos a eleição. Acabamos ganhando a eleição. O Celestino foi vice do Hélio, né? Foi o vice-prefeito do Hélio. O Hélio ganhou a eleição. Você lembra quantos votos ele teve ou não? Eu não lembro, cara. É gozado. E você ganhou a primeira eleição a vereador? Eu ganhei a primeira ainda. Com quantos votos você lembra? Eu ganhei com 248. 248. Mas eu fui o último, o menos votado. Eu entrei por legenda. Olha isso. Eu entrei por legenda. Para você ter uma noção, o mais votado daquela eleição para vereador foi o Arnaldo Neto, que não era nosso. O Arnaldo Neto, o nosso querido Arnaldo. O do partido mais votado foi o João Cana, com 300 e cacetada. Certo. Um pouco mais, talvez, eu não me lembro agora. Mas olha, de 9 vereadores, essa história é interessante de contar, porque não é porque eu participei dela, mas é que ela é bonita. A Câmara tinha 9 vagas. Certo. Não tinha salário. É bom que se entenda que era voluntário. Era voluntário, né? E ia quem tinha paixão mesmo, quem queria fazer algo pela cidade. Tinha 9 vagas. Não foi reeleito nenhum naquele ano. Houve uma troca geral, 100%. 100%. A Arena elegeu 5 e nós elegemos 4. O nosso mais votado, João Cana, com 337, eu não lembro a votação do João. Mas depois veio Zé Leonardo com 250, Alcides Graciano com 248, 250 Zé Leonardo, 248 Alcides, 249 Alcides, 248 eu. Um voto de diferença cada um dos 3. Rapaz! Eu fui o último que entrei por legenda. Bom, entrou, né? Valeu a pena. Mas então, daquela eleição que a gente queria só um vereador, nós conseguimos fazer o prefeito da cidade e 4 vereadores. E vou te contar mais, não vou puxar saco aqui, não estou desmerecendo ninguém, nem puxando o saco do Hélio, mas o Hélio desbravou Várzea. Ele teve coragem e peito para rasgar a Várzea, rasgou a Avenida Fernão Dias. Ali começou um desenvolvimento de Várzea com a coragem que o Hélio tinha. E a Câmara renovada com 9 vereadores, a gente tinha 4, a Arena tinha 5, mas nós tivemos logo de cara a ajuda do Saulo. O Saulo se assomou a nós porque ele era Arena 2 e a turma não gostava muito dele. Entendeu? Tá. Ficou uma briga interna e ele veio com a gente. Então nós acabamos tendo aí, começou a vida e foi embora. E eu comecei ali. Já virei presidente no primeiro já? No primeiro de cara. Que legal. De cara virei presidente e aí prorrogaram os mandatos, né? Que eles prorrogaram o mandato 2 anos porque eles queriam a coincidência de todas as eleições em uma só. Sim. O Hélio ficou mais 2 anos. Nesses últimos 2 anos eu fui reeleito presidente. E aí a história que vocês conhecem. Depois aí veio a eleição, aquele voto obrigatório de legenda, votava num partido, tinha que ser só naquele partido. Tudo, né? E eu acabei ganhando a eleição em 82 para prefeito. Nós éramos em 7 candidatos ou 8 candidatos a prefeito. O PT já tinha PT, o Zé Catraia da Promeca disputou naquela eleição. Eu lembro desse nome.
E o Gildo Cantelli, que era o nome forte, eu acabei fazendo 7 mil votos de 11 válidos. Rapaz, uma porcentagem boa. De 11 válidos não, de 11 mil eleitores. De 11 mil eleitores. Foi uma votação, foi talvez por causa do voto vinculado, tudo acabou me beneficiando. Mas aí a história você... Mas você também, você fala do Hélio, que ele rasgou o Várzea, tudo. Mas você, com os 2 primeiros mandatos seu, você também foi bem audacioso, né? Você mandou ver. É lógico que épocas diferentes, coisas diferentes. Quando eu ganhei a primeira eleição, nós ganhamos, por causa do voto vinculado, ganhou o governador nosso, que era o Montoro, né? Então nós ganhamos o governador, ganhamos o senador, ganhamos os 2 deputados, o Randal Juliano e Jundiaí, né? Aquilo foi vento favorável, Por quê? Porque veio ajuda, que o Hélio não teve, muita ajuda de governo, né? Certo. Ali já veio ajuda de governo. Aí o Hélio me deixou, por exemplo, a Vila Popular, ele loteou como ele havia prometido na campanha, realmente loteou, mas não tinha nada lá. Lá era um terrão, não tinha água, não tinha luz, não tinha esgoto, não tinha nada, não tinha escola, não tinha nada, né? Então, como é que você ia construir tudo aquilo? Se você tivesse um governo favorável com a ajuda de governo, foi o que eu tive. Então, naquele governo, por exemplo, eu consegui fazer quase que tudo para lá, as escolas, posto de saúde, asfalto. Eu comecei a asfaltar lá no Aimoré, fui terminar na Promeca, peguei lá do Paulista, que estava começando o Paulista aqui em cima ainda, e fui parar lá no Buriti. Então, asfaltei quase que a Várzea inteira naquela época, né? Eu achava que era o contrário, que você tinha partido vindo da Promeca para cá. Não, então a Promeca ficou por fim. Sabe por que ficou por fim? Aí dá outro livro, eu comentei esses dias com o pessoal que estava conversando sobre isso, é porque a quantidade de dinheiro que vinha, os caras dividiram lá e acabou a Promeca ficando fora do projeto. Então eu incluí. Não, eu vou incluir a Promeca. Aí deu um problema com a Câmara, começou lá uma discussão que eles não queriam que a Promeca fosse asfaltada. Mas daí é uma outra história, é a história política. E nós asfaltamos por fim, foi o último bairro a ser asfaltado. Pra você ter uma noção do asfalto da época, que a Promeca veio a ser agora recapeada, daquele tempo foi agora, no final do governo passado. Você vê que coisa pesada, né? Era um asfalto grande, caro, aquele tempo era caríssimo, você tinha até que cobrar da população, porque a prefeitura não tinha dinheiro para isso, não entrava dinheiro para isso, né? Mas foi um governo muito favorável, muita ajuda, sabe? Tive uma Câmara também que me ajudou em tudo, então a gente conseguia fazer tudo, demos um banho. Dali, ainda fizemos a marginal, a primeira marginal esquerda lá, né? Lembra? Asfaltou, que era uma estradona de carroça. Daquilo ali é que resultou a minha ida para a Assembleia Legislativa e quase prefeito de Jundiaí. Foi daquele governo, um governo muito favorável, um governo muito popular, muito na rua. A cidade era menor também, a gente conseguia andar, conversar, correr atrás, ajudar todo mundo. Né? Mas a água mesmo, que era o problema que a gente mais sofreu, né? Eu só fui resolver no segundo governo. Mas você foi também audacioso. Chegou junto e resolveu. Porque se não tivesse feito naquela época, hoje... Não faria. Hoje... Então era difícil. Eu fico imaginando uma várzea sem o viaduto. Uma fala do viaduto, vai cair, né? Não, vocês vão, cuidado que o viaduto vai cair, foi mal feito. Antes de inaugurar, não foi? Lembro inaugurar. Disso. Vai cair. Tá aí o viaduto até hoje. E outra coisa, se tá ainda na passagem de nível do trilho, ainda tá morto. Nossa. E outra coisa, não tinha dinheiro para fazer. E não tinha empréstimo para fazer aquilo. Através da água da Sabesp, que nós alugamos o sistema, nós não vendemos. Muita gente fala, o Clemente vendeu a água. Não vendeu. A gente já não tinha água. A gente comprava de Campo Limpo e Campo Limpo não fornecia para nós, né? A gente não tinha nada, não tinha de onde captar. Com a passagem para a Sabesp de Campo Limpo e Várzea, que aí foi a grande sacada, né? Foi um aluguel de uso por tantos anos. Eu não lembro se era 20 anos, 20. Acho que 30. 30 anos, acho. 30 anos. Está vencendo agora. Está vencendo não, é que mudou a lei agora da coisa. Parece que vai mais, acho que 9 ou Isso, mas eles mudaram agora a lei, por exemplo, não tem mais preferência a Sabesp, agora pode qualquer uma concorrer, né? Abrir a licitação e... Mas com esse aluguel, por 30 anos, de todo o sistema que a gente tinha, Campo Limpo ganhou 10 milhões adiantado do aluguel e Várzea ganhou 10 milhões. Com esses 10 milhões eu fiz o viaduto. Resolveu a água, fez o viaduto e desafogou ali um pouco. É claro que
não vou nem entrar nesse mérito, mas se tivesse um pouquinho mais de cuidado com o viaduto, tivesse feito aquela alta que faltava, né? Se não pegassem de birra, né? Estaria pintadinho, bonitinho, tudo iluminado, mas tudo bem, faz parte. Teve um prefeito aí nós recebemos uma reclamação esses dias, ontem. Cheio de mato lá? Não. Escuridão, tá sem iluminação lá. Eu reclamei lá esses dias da escuridão e eles me mostraram que roubaram todos os fios lá de novo, né? Nossa. Roubaram todos os fios, todos os cabos de iluminação, né? Mas eles estão, parece que eles vão arrumar agora. Mas, sabe, são obras assim importantíssimas, que senão a várzea não teria. Então eu pergunto para a turma, o que seria a várzea? É uma pergunta que eu faço para os mais novos que não conhecem e para os mais velhos que viveram isso. O que seria da várzea se o Hélio não tivesse alargado a Fernão Dias? Nossa, rapaz. Peito para andar na rua e a turma querer bater nele e ele ter que rasgar os dois lados da avenida, não foi um lado só, que nem eu fiz na Duque de Caxias, que não tinha casa, né? Ali foi fácil. Ali foi fácil, deixei prontinho para o outro prefeito do PT botar só a capa. Mas o Hélio não, o Hélio foi dos dois lados, tem a construção dos dois lados, comércio dos dois lados. Ele rasgou da prefeitura até lá na Vila Cristo, sabe? E xingo. Imagina se aquilo lá não tivesse sido. Hoje você já não está andando mais aí. Coragem que ninguém está tendo hoje para esticar a avenida, como é que chama a avenida lá? Avenida Piqueri, lá atrás, lá para ir ligar lá em Jundiaí, para emendar. Não existe essa coragem hoje, né? Não, então, se tivesse um corajoso aí, já ia desafogar bem o trânsito da avenida, né? É verdade. Então veja só, são coisas, tem obras que é importante sempre lembrar, né? Sempre lembrar, porque se não tem a Fernão Dias, estaria tudo estrangulado. Hoje a gente já não consegue mais andar aqui na Duque de Caxias. Verdade. Já está ali, né? Quando eu voltei a ser prefeito da Várzea de novo, a passagem de nível aí fazia uma fila que ia até lá em cima, perto do fórum quase. E eu lembro, foi a época que nós estávamos começando com a rádio, né? E aí, um rádio aqui em Várzea Paulista. E aí um amigo nosso ficava ali na travessia, né, do trem ali, informava a rádio lá por telefone, o que o trânsito estava complicado ali para o pessoal, mas não tinha o que fazer, não tinha para onde ir. Não tinha para onde ir. Né? Então você imagina a Várzea sem a Fernão Dias, sem o viaduto, né? Sem Sabesp. Sem as duas marginais. Foi uma obra que eu fiz também, eu fiz a esquerda e fiz a direita, né? Mas eu fiz asfalto, mais que você. Outro dia o prefeito falou, já ganhei de você no asfalto. Falei, se eu pegar só as duas marginais que tem 10, 14 quilômetros aí de via dos dois lados, já ganhou todo mundo. Mas aí não está aqui para competir com ninguém. Não está aqui para ver quem fez mais, quem fez menos. Está aqui para cada um fazer o melhor do seu, né? O que puder para a Várzea ficar boa, para a Várzea crescer. Qual sim, a maior dificuldade? O que é a maior dificuldade para um prefeito? Então, hoje mudou muito essa dificuldade. Antigamente era água. Você não podia andar na rua, não tinha água. Imagina que você vai explicar o que para a pessoa. A água você não fabrica, você não compra, não tem. Né? Era difícil. Sabe? O asfalto também, o pessoal andava quando chovia era ficava terror, né? Não, porque ficava a lama, tudo, né? E a culpa sempre é do prefeito. Não, ele não escapa. Isso aí vai ser eternamente, né? Que nem juiz de futebol. Não sabia? Todo mundo lembra da mãe dele. Acabou, não tem jeito. Mas faz parte. Isso mesmo. Se você quer ser, não adianta, você tem que enfrentar tudo isso. Eu sofri muito na época por causa da falta de água. Foi o que mais sofri. Era um terror. Às vezes eu acordava de manhã, estava o pessoal 50 mulheres batendo panela, sabe? Às vezes até agrediam a gente, com razão, porque quem fica sem água, ficar sem água é complicado, né? Mas aos poucos vai vencendo, vai lhe arrumando, cada prefeito faz um pouco, cada um vai ver o que é a necessidade do momento, né? Hoje, por exemplo, você vê que a necessidade do momento é o hospital. É verdade. Saúde. Eu já enxergava isso lá atrás, tanto que eu fiz hospital lá
lá na Vila Popular? Isso, na Avenida Bertioga. Certo. A ideia lá era um hospital grande. Bertioga, então. isso. A ideia era um hospital grande. Nós fizemos um centro de especialidade lá na frente e atrás já Isso. tinha todos os apartamentos para a gente fazer e depois o centro cirúrgico. Aí a gente saiu, mudou-se o plano, cada prefeito que muda o plano. Hoje lá parece que é a Guarda Municipal, não sei o que é lá, né? Isso. Hoje é o trânsito que está lá. Trânsito, Guarda Municipal e parece que agora vai vir o bombeiro lá. Lá. Então, na época eu já achava que ele deveria ter hospital, mas a gente, naquela época a gente tinha uma vantagem, a gente tinha a MEC. A MEC socorria a gente. É verdade. Nossa, eu só tenho que agradecer a MEC por todo esse tempo que ela ficou em Várzea. Porque naquele tempo nasciam as crianças lá, tinha o pronto atendimento. Isso. Era sofrido, eles sofriam pra caramba, porque não tinha recurso. Saúde é muito complicado. Mas, nossa, no nosso tempo, a gente tem que agradecer a Deus, porque ainda tinha MEC. Né? Nós estamos em maio. Houve uma promessa de campanha para o hospital no segundo semestre desse ano. Está a placa lá, inclusive. Será que o Rodolfo consegue, Clemente? Então, você que já esteve naquele gabinete, né? que não é simplesmente erguer parede, né? Não, tem todo um procedimento. Eu tive conversando com ele lá. Ele me chamou lá para uma conversa. O Rodolfo, a gente tem uma amizade Antiga já, né? A gente trouxe-o para a política, né? Ele veio com a gente. Eu lancei ele candidato a prefeito. Ele veio na sua época, é isso? Ele veio em 96, quando ele foi eleito. Ele veio como vereador, né? Veio como vereador. Aí eu guindei ele para secretário da Educação. Isso mesmo, né? Verdade. Alguém dele para secretário. É uma pessoa muito boa. Falar do Rodolfo, da pessoa do Rodolfo, não dá para falar nada. Não, eu sei disso. Ele é uma pessoa boa. Pessoa muito boa. É uma pessoa muito boa. É alguém que já está lá há muito tempo, já conhece muito dos problemas de Várzea, né? Ele já sabe que é. E ele me chamou lá para conversar, inclusive me agradeceu, inclusive das oportunidades que eu dei para ele, tal. Que legal. Né? Se bem que nessa eleição nós não estivemos juntos por razões óbvias, porque o prefeito que o apoiou não mereceu que eu estivesse do lado dele, nunca mais na vida. Né? Mas ele me chamou, agradeceu, eu achei uma atitude bacana, né? Uma atitude ética, né? Ele não está lá para disputar comigo, nem para me criticar, nem para arrancar minhas placas, nem para acabar com a minha... Ele está lá para acrescentar, né? Fazer então, a parte dele agora, né? Então conversamos bastante e entramos nesse aspecto do hospital. Você acha que tem algum? Eu falei para ele, eu acho o seguinte, eu acho que como promessa você vai ser cobrado, porque a promessa que ficou sua na campanha foi essa. Isso. Né? Fazer não é tão difícil. Por quê? Porque você tem hoje o apoio do governo do estado que é do teu lado, né? Hoje tem muito apoio, tá muito forte. Como eu tive lá com o Montoro, hoje ele está bem entrosado lá com o Dória, com todo mundo. A Dória saiu agora, ficou o vice lá, que é candidato à reeleição. A região aqui é tudo o grupo dele. Então, a região, que na época minha, fiquei isolado aqui, eu era o único do PMDB, o resto era tudo PSDB e é duro isso, né? É duro isso. Então, ele tem tudo favorável para ele conseguir fazer essa promessa. Ele vai fazer porque ele garantiu para mim que ele vai fazer. Né? Recurso não falta. Olha, eu vou falar para você, ultimamente o que tem vindo de recursos para Várzea é um negócio fantástico, graças a Deus, porque dá para aplicar nessas coisas mais necessárias. Mas também para o hospital parece que já deve ter 30 milhões guardados para fazer. Que legal. Eu estou até contando o segredo dele, ele não deveria, né? Eu nem faço parte aí da equipe dele, mas eu sei que tem um dinheiro que já veio, que já está preparando para fazer o hospital. Vai fazer? Eu acredito que ele vai fazer. Que bom. Porque o Rodolfo também é predestinado, ele é obcecado, quando ele quer uma coisa ele vai para cima. Né? Então eu acredito que ele vai fazer. Ainda expliquei para ele, falei, o fato de você fazer não é o mais difícil, não é o mais difícil. Fazer escola a gente faz 3 no ano. O duro é você equipar, você manter e atender. Um hospital, ele demanda muito recurso. Profissionais. Qual é a cidade mais rica da região? Jundiaí, que é a sede. Jundiaí tem mais do que Várzea, mais de 2 bilhões de orçamento, não é? Sim. E não tem 10 vezes a nossa população, mas tem 2 bilhões de orçamento. Dá 10 vezes nós temos aqui 200.
Acho que deve estar chegando uns 300. Eles têm 10 vezes mais o nosso orçamento. Verdade. Não é? Verdade. E o que eles mais reclamam lá? Saúde. A saúde. É. Eles querem ajuda da região, porque a demanda não aguenta, a demanda não... Então, acho que esse é o grande problema do hospital. Ele vai ter que ou fazer convênio com alguém, ou arrumar coisa para tocar esse hospital decentemente. Né? Que o pessoal vá lá e seja bem atendido, que é o que ele quer. Né? Um acolhimento legal, essas coisas todas. Então, eu acredito que ele vai fazer, eu acredito, piamente, ele vai fazer porque... toda a plataforma de governo dele se baseou nisso. Entendi. Ele não vai querer ele se frustrar. Não é? É verdade. E outra coisa, ninguém pode negar que ele não está aí preparando a reeleição dele. Todo prefeito que entra quer ficar mais um mandato, até para concluir, para realizar o sonho, né? Então eu acredito que ele vai fazer. Agora o que precisa estar bem atento aí é como que vai tocar esse hospital. Porque... E o local, você acha apropriado ali? Então, aí cada um tem uma visão, né? Cada um tem. Eu acredito que se nós reuníssemos aqui 5 ex-prefeitos, cada um ia teria uma opinião, cada um ia ter uma opinião. A política tem isso, né? Parece às vezes ele está certo, às vezes pode ser que o local está mais centralizado, essas coisas todas. Eu não sei, eu quero dar crédito para ele. Sim, vamos aguardar para ver. Vou dar crédito para ele porque ele está com boa vontade. Certo. Ele tem uma Câmara hoje favorável, que é importante se dizer isso. Então fala, mas olha, vocês não sabem o que é governar com uma Câmara contra. Contra, né? Eu posso dar um exemplo mais ou menos para vocês assim, a nível nacional. É mais ou menos o que o Bolsonaro está passando no Congresso. Entendeu? Se você não tem aquilo favorável, você não aprova nem redução de imposto. Não, nada. Nada. E quando ele consegue assinar uma medida provisória, o Randolfo Rodrigues vai lá no STF, e derruba. Imagina um STF preocupado em não deixar o presidente da República baixar o preço, né? Mas é isso. Então, ou você tem um time que joga favorável, ou você está fadado a se dar mal, né? E hoje o professor Rodolfo, na Câmara, está muito bem. Pegou uma Câmara lá que está francamente favorável, ajudando ele em todos os sentidos, né? Tomara que essa união deles aí se mantenha até o final, porque um é a muleta do outro. Certo. Um precisa segurar o outro. Senão trava. Senão trava. E outras coisas. Se acontecer de realmente ter alguma coisa, um projeto legal, se ele ilegal ou ruim, como eles têm essa afinidade, eles estão bem, eles conversam internamente para não deixar nem entrar, para não expor ninguém também, essas coisas. Então a gente está caminhando bem. Eu acho que eu não vejo problema nenhum aí e acho que ele vai cumprir. E eu acho que se ele conseguir tocar o hospital do jeito que a gente imagina que não seja maravilhoso, porque ninguém toca, mas se ele tocar mais ou menos bem, né, nós vamos ter aí talvez a última peça que esteja faltando para o município. Para o município, é verdade. E vai realizar um sonho aí de muita gente. E é legal essa experiência que você passa para nós, né? Você teve experiência no Legislativo, começou ali, depois você foi para o Executivo, daí você foi para o Legislativo Estadual. Então você tem um conhecimento. Você, assim, além do Rodolfo ter te chamado para uma conversa lá, acho que muitos políticos gostam de vir bater um papo com você, né? Ah, sim. A gente recebe quase que sempre um montão de gente aqui. É um prazer. Para mim é um prazer. É gostoso. Né? A pessoa vem querer saber, se informar, conhecer, né? Às vezes tirar alguma dúvida, ou então... É como eu fiz, né? Fiquei no seu pé ali. Ô Clemente, vamos gravar? Então. Tá certo. Bom, eu estou conversando aqui com o Clemente Manuel de Almeida, já foi prefeito de Várzea, vereador, presidente da Câmara, deputado, tem uma experiência legal para passar, que passou aqui para a gente. Mas para a gente finalizar, eu queria só ir agora para a política nacional, eu queria saber a sua opinião, é uma curiosidade que a gente tem. Como é que você está vendo o Brasil assim? Então, Clemente? Eu estou vendo um Brasil muito turbulento ultimamente, muito turbulento. Mas eu acho que essa turbulência do Brasil, ela se fez necessária. É um mal necessário? Mal necessário. Do jeito que estava, não tinha jeito de ficar. Né? Entendi. Era preciso vir alguém que começasse a mudar as coisas. Eu não sou bolsonarista. Eu não sou. Eu votei na eleição presidencial para o Alckmin. O Alckmin é amigo nosso, ajudou Várzea, ajudou, deu uma tremenda mão para nós. Eu fui no Alckmin. O Alckmin não ganhou, foi para o segundo turno. Me perdoe, mas a favor do PT eu não consigo votar. Eu tenho um problema muito sério que eu não consigo votar no PT. Nunca votei e eu nunca votaria.
Estava esperando aparecer alguma terceira via que fosse legal, Sim. que, sabe, que fosse mais ou menos no estilo que a gente gosta, também não apareceu. A eleição já está polarizada, já é polarizada. É o presidente para a reeleição e o Lula que quer voltar. Que quer voltar. Então, veja só como é que fica difícil, né? Eu não sou PT, não vou ser PT e me perdoe aí os petistas, mas não consigo engolir, cara. É muito complicado o que eles fizeram pro país. Verdade. Pô, verdade. Só se a gente for muito trouxa, mas muito trouxa mesmo para engolir isso aí dessa maneira. Ó, né? Vocês estão vendo o que eu falei, comentei esses dias no Jornal Regional pela manhã. Olha, sem conversar com o Clemente, vocês estão ouvindo agora a opinião do expert na política. Seria muito trouxa, sabe? Porque fizeram e desfizeram, acabaram com a Petrobras, acabaram com tudo. Foi uma desgraça. Ajudaram todos os países de esquerda, mas mandaram muito dinheiro para fora, enquanto que o Nordeste ficou morrendo de sede até agora. Até o Bolsonaro vir lá e conseguir fazer a transposição. Então, pô, tem que refletir sobre isso. Sabe? Ele não teve o ego, né? Aquele ego da política de falar assim, vamos deixar essas obras para lá e vamos começar coisa nova. Ele partiu para terminar as obras. Partiu para terminar, independente de quem começou, né? Olha que bacana. Não, eu achei isso muito bacana. E outra coisa, sabe, gente? Eu, com 70 anos, eu sou muito família, eu sou muito religião, sabe? Qual a sua religião? Então, eu sou católico apostólico romano, né? Eu não estou frequentando mais ultimamente, mas é a minha religião de berço, de coisa. Eu fui seminarista, gente, eu ia ser padre. Estudei lá. É uma faceta uma passagem da minha vida que eu nunca contei, mas eu fiz seminário lá lá no Frei Galvão, em Guaratinguetá, certo. Que é o primeiro santo brasileiro. Eu fiz seminário lá, eu ia ser frade, né? Então eu nasci nessa religião, minha família manteve-se nessa religião, e eu estou até hoje, né? Apesar de discordar algumas coisas dessa religião, porque, né? Eu queria ter o direito de casar de novo, não me deixaram. Eu queria ter o direito de batizar meu filho, não deixaram, né? Porque os dogmas deles não deixam, acabou. Mas, então eu gosto, eu sou religioso, eu gosto da minha família, de todas as famílias, né? Eu quero ter a minha propriedade, eu quero andar armado para defendê-la. Então, esses princípios todos que são morais, éticos, sabe? Isso para mim é o que vale. E é justamente o que o PT não quer. O PT quer dissolver a família, quer desarmar a população, né? Verdade, verdade. É a favor do aborto, que eu não sou, né? É a favor de droga, a favor não sei do que, não sei o que. Essas coisas, gente, para mim não dá. Então, me perdoe, quem não tiver comigo, não concordar comigo, não tem problema nenhum, faça o que vocês acharem. Estamos numa liberdade, isso, democracia é isso. Mas eu não concordo, não aceito a volta do PT. Se eu tivesse força para segurar, eu seguraria. Como eu não tenho, mas seu conhecimento é muito importante. Mas eu estou fazendo o que eu posso para não deixar o PT voltar. Porque não é possível que um cidadão que foi preso com o julgamento de 30 juízes em 3 instâncias, com 3.600 processos, provas, com tudo, condenado em 3, inclusive pelo STF, de repente os caras vêm lá e com uma canetada de um único ministro descondena ele, tira ele, e para tirar ele da cadeia teve que revogar a segunda instância, a prisão em segunda instância, revogou, foi mais 60 mil bandidos para a rua, por causa de um cara, de um bandido, foi mais 60. Então, tudo isso aí, a gente precisa saber, a gente precisa entender, né? Respeitando a opinião de cada um, eu quero defender o que é meu, a minha família, eu quero continuar com a educação, com respeito. Legal. Sabe? É isso que eu quero para a minha vida. E a juventude precisa ouvir isso, porque como eles nasceram recente, então eles não conhecem essa história, entra na conversa do papagaio de repetição. Isso, né? Aí começa. E outra coisa, tem um outro problema hoje. Com a rede social hoje, veio muita coisa que é mentirosa, né? Isso. O fake news, o famoso fake news. Então as pessoas vão ver e acabam às vezes acreditando na história do capim. Uma mentira contada várias vezes. A história do capim, o Clemente falou que enquanto tiver capim, nunca ninguém ouviu falar, né? Nunca ninguém ouviu falar, ninguém prova, falei, eu ouvi ele falar, não, porque eu não falei. Se ele falar isso, ele está mentindo, né? E eu nunca falaria isso. Mas foi falando, e às vezes eu ando na rua, as pessoas me questionam. Porra, você falou? Não, eu não falei. Você ouviu de quem? O cara lá do PT falou que você falou.
O PT é meu adversário, ele tem que falar isso mesmo. Para me derrubar, ele tem que falar que eu sou assassino, bandido, qualquer coisa. É o que estão fazendo com o Bolsonaro, né? Eles tentam achar o crime em tudo quanto é lugar. Né? Então, é uma pena que o país está nessa turbulência, que está, sabe? Mas como resolve esse problema entre executivo e judiciário? É complicado. Não dá Eu acho que a solução, se nós tivermos eleições limpas, sem fraude, se for tudo correr certinho, e se der do Bolsonaro for reeleito, eu acho que vai mudar muita coisa. Porque o problema não é eleger o Bolsonaro. Não foi eleger o Bolsonaro. O problema foi não renovar o Congresso. A sua visão está correta. Imagina um Congresso que tem 500 e não sei quantos deputados, dos quais 400 têm mais de 10 processos lá no STF. Ele não vai jogar contra o STF, que não quer o Bolsonaro, porque eles foram todos indicados pelo Lula para estar lá. Exatamente. Foram indicados já para salvar o Lula, não foram indicados para ser o Supremo, né, decidir as questões. Não, foi lá para salvar o Lula. Então, principalmente eu acho que Alexandre de Moraes. Todos. Xerifão. E o Fachin. E o Fachin. E o Barroso. Então, veja, como é que o Barroso não pode aceitar a vontade popular de que a urna solte um papelzinho para comprovar o voto. Para comprovar que você votou. Só ele sabe quem votou, quem não votou e tal. Então, por que o cara não quer transparência? Se o certo é querer transparência. Não é? Você tá certo. Lógico. Você joga lá na lotérica, joguei tal, o cara pega um papelzinho para você. É isso aqui, ó, eu votei nisso aqui. E se ele não desse papelzinho e falasse assim para você? Não, mas eu sei o que você fez, pode deixar que se você ganhar eu te dou o prêmio. Aí não dá, né? Então, se as eleições forem limpas, justas, realmente não tiver fraude, nada, e ele for eleito, e o Congresso for renovado, já começa a mudar, porque está na hora de rever a Constituição Federal. A nossa Constituição está furada, e o STF, tá aproveitando ele vai rasgando uma página por mês. Isso. Então eles estão fazendo as próprias leis dele, né? Então já está um pouco arcaica, ultrapassado. Então é importante que se faça uma constituinte, ou que se renove essa Constituição com pessoas, sabe, que estejam realmente comprometidas com o país, com a democracia, com tudo isso. Que né? em proporção menor seria a mesma coisa que botar o Rodolfo no executivo e botar 11 vereadores tudo contra ele lá. Não faz nada. Ele trava. Tá bom. O país está travado por causa disso. Agora imagina botar o Rodolfo no executivo, 11 vereadores contra ele e o juiz. E o foro aqui todinho, o Ministério tudo contra ele também. Ele não sai na rua. Eu disse esses dias no jornal que o Bolsonaro é muito corajoso. Eu no lugar dele acho que eu já tinha chutado o pau da barraca. Mas é o único que teria coragem de fazer esse enfrentamento. Certo. Os outros baixariam as calças, com todo o perdão da expressão chula, mas os outros baixariam as calças porque... É o que está acontecendo, né? Com o Rodrigo Pacheco, com o Lira. Né? O Rodrigo Pacheco tem 23 processos no STF. 23. Então ele tem que ficar quietinho. Então, esse presidente agora do Senado, além dos 23 processos que ele tem lá, ele tem um escritório de advocacia em Minas que está defendendo os donos... O caso de Mariana, é isso? De Mariana. Daquelas barragens que estouraram lá, ele defende os donos da barragem. E é milhões, né? Milhões. Parece que o primeiro, não sei se é 8 bilhões. Rapaz. Então, como é que esse cara vai ser contra um STF que está lá para julgar o processo dele? Não precisaria nem ser. Como que ele vai fazer o que é certo? Então se cara, o telhado está de vidro, preste para quebrar. Talvez ele até não tivesse essa coisa, mas ele precisa fazer isso, é baixar. Então o que precisa se fazer é mudar. Mas e essas pesquisas que está falando que o cara tem 300% pesquisa também pode falar o que quiser, né? Pesquisa pode falar o que quiser. Não funciona? Não funciona. Nunca funcionou. O Bolsonaro perdia pro Haddad. Perdia. Né? O Aécio ganhava da Dilma. E perdeu. Né? Depende muito de muitos fatores. Agora, o que eu estou vendo dessas pesquisas aí, na verdade, não tem nenhuma pesquisa sendo feita. Eles estão fazendo uma amostragem. É uma amostragem. Eles não registram isso na justiça, não é oficial. Né? Então, como os órgãos de imprensa também, toda a imprensa, a grande imprensa, está contra o Bolsonaro porque está faltando dinheiro, né? Como a Lei Rouanet para os artistas, como eles estão sem dinheiro, eles viraram contra o homem. Então, o homem vai inaugurar a transposição do Rio São Francisco, eles vão falar mal do sapato dele que está furado.
O Tarcísio contou a história da ponte, lá de uma ponte que eles foram inaugurar, e ele atravessou de moto, e estavam sem capacete. Chegou lá no final, o Tarcísio falou assim, presidente, o Bolsonaro falou para o Tarcísio assim, Tarcísio, do que você acha que a mídia vai falar amanhã? Aí o Tarcísio falou assim, que nós andamos sem capacete. Ele falou, pois é, mas pelo menos vai falar da ponte. Tá. Então, você veja só, como juntou toda essa mídia também, então, minha opinião, pessoal, posso estar errado. Certo. Como eles querem descondenar o ladrão, soltar o ladrão da cadeia, fizeram dele o candidato que é o único que poderia ganhar do Bolsonaro, né? Certo. Poderia ganhar porque tem um passado, tem uma história, tem votos, né? Agora, só isso não é suficiente. Se eles começarem a botar as pesquisas que o homem tá ganhando, e amanhã tiver uma fraude, já está justificada pelas pesquisas que eles puseram na imprensa. Exato. Então toda a imprensa publica igualzinho. Vocês podem reparar, eles fizeram um consórcio de imprensa que se alguém fala da meia furada do Bolsonaro, todos os outros vão falar. Todo mundo repete. Quando fala bem do Lula, todos eles falam bem igual. Então eles criaram um consórcio para fazer isso. Para quê? Para justificar o finalmente. Isso é para justificar o finalmente. Não é porque isso é verdadeiro. Porque não tem uma pesquisa registrada, não tem nada, não tem nada oficial. Então você acha que isso pode vir a acontecer? Pode vir a acontecer. Estou falando que pode. Olha, se o ministro do STF não quer transparência das urnas, que é o mínimo que um ministro que está lá para fazer justiça, deveria exigir, era transparência. Exato. Para todo mundo, não é? Sim. Olha, eu votei aqui no Bolsonaro, pegou o voto ao Bolsonaro, eu votei no Lula, está aqui, está no Lula. Isso é transparência, né? Se um ministro do STF não quer a urna como é que chama? Papelzinho que você botou lá. Sim, voto impresso. O voto impresso. Ele não quer o voto impresso. Se eles dão declarações abertas, publicamente, que eles não querem, que eles querem botar até o Bolsonaro na cadeia quando se criticar as urnas dele, isso já é má intenção. Já existe uma má intenção. É um plano. Podemos chamar de conspiração ou não? Podemos. Podemos, porque se um juiz, você pega 2, 3 ministros do Supremo e eles vão jantar na casa do Renan Calheiros, que tem 40 processos lá no coisa, né? O Pacheco, com não sei quem, não é possível que a polícia vá almoçar com o bandido, não é? Não tem cabimento um negócio desse. Então, isso aí é armação de plano, isso aí é achar um jeito de tentar conspirar. Agora, o que me deixa ainda mais tranquilo, que eu acho que realmente, se tudo acontecer bem, vai dar a reeleição de Bolsonaro, é o Lula não conseguir sair na rua. Porque o cara que está em primeiro lugar nas pesquisas, se ele saísse na rua, ele seria carregado no colo. O casamento dele foi só para 200 pessoas, né? Mas não seria carregado no colo? Seria. Eu, no meu auge aqui na Várzea, lógico que é um mundo muito menor. Eu lembro disso. Eu saía pra rua e tinha que dar autógrafo, porra, era festa, não é isso? Aliás, eu vivia correndo atrás de você para te entrevistar. Depois que eu saí daí, eu precisava tomar cuidado para sair na rua, senão é capaz de apanhar. Mas, pô, se o cara é o primeiro da pesquisa, liderando em todos os órgãos da imprensa, que o cara é o cara, e o cara não pode sair na rua para agradecer, difícil. Alguma coisa está errada. O Bolsonaro andou na rua e fazendo multidão. E esses dias ele mudou a rota e mesmo assim ajuntou multidão. Você vê que coisa? Então, o que eu acho, o que eu queria, é que ele tivesse direito a uma reeleição. Eu sempre fui favorável à reeleição. Por quê? Porque eu acho que a reeleição dá direito à pessoa que está lá no cargo tempo para que ela possa realmente cumprir todas as promessas, consolidar, fazer aquilo e conhecer melhor a coisa. Então, eu fui favorável a todas as reeleições de todos que se passaram por aí. Por quê? Porque eu acho que, por exemplo, o Rodolfo agora, 4 anos só para o Rodolfo é ruim. Agora que ele está começando a inteirar do que é o executivo, aí tem que sair, né? Então, é importante essas coisas. Como o Bolsonaro, se tiver a reeleição e o povo tiver essa consciência que precisa renovar o Congresso, e ele vai indicar mais 2 ou 3 ministros para o Supremo nesse período, vai inverter a coisa, vai mudar tudo, porque o PT, nesses 14, 15 anos que eles governaram o país, eles aparelharam
todo o sistema. Certo. Você pega da primeira instância de juiz até a última, está tudo aparelhado pelo PT, os tribunais todos, foram eles que indicaram tudo passa na mão deles. É tudo gente deles. Eles foram aparelhar as escolas, você pode ver as universidades. Tudo é brincadeira. Fazendo a cabeça dos jovens. É, isso aí. Então está na hora de desaparelhar. Para desaparelhar precisa vir um homem que tenha coragem. Tá certo. Né? Que tenha Deus no coração, que é o mais importante, né? Que tenha amor pela pátria e que tenha boas intenções. Você vê, ele não tem um processo de corrupção nada dele, nada. Isso. Controlar um governo inteiro é difícil. Eu falava para todo mundo, gente, tá tendo problema lá, o cara... Falei, eu controlar a prefeitura inteira, eu não consigo, não é? É difícil, Exato. Vai ter vazamento. O importante é você achar onde está o problema, você resolver, e ele resolve na hora. Na hora. Deu um probleminha, ele já tira fora. Não fica ali passando pano, querendo agradar, ou querendo justificar. Ele arranca fora. Então, é isso que precisa ter. Então, ele não tem um processo até hoje, eu acho que ele está bem intencionado. Certo. Que Deus o abençoe. Eu não quero constranger você, mas você acha que São Paulo dá Tarcísio ou não? Então, eu não sei por causa que você está afiliado a algum partido. Eu não falei aqui ainda, mas vou falar. Para mim a política já passou, já deu. Você não vai mais? Não quer saber? Não quero mais saber de nada. Eu, graças a Deus, quero cuidar da minha família agora. Certo. Então eu estou tão livre para conversar porque eu não tenho mais interesse nenhum. Você acha que dá Tarcísio? Não. Então, eu precisaria ver o peso do Bolsonaro em São Paulo. Porque a pesquisa fala que a Haddad está... Então, mas... 300%. Mas como é que chama aquele cara que sai candidato a prefeito, a governador de São Paulo, toda vez e sai estourando, depois ele não entra? O cara que tem programa de televisão, que negócio de preço... O Celso Russomano? Isso. Quantas vezes você já não viu começar a campanha e ele disparado em primeiro lugar? Verdade. Aí no fim não tem perna, né? Aí não tem perna. Por quê? Porque até agora é especulação. Tudo isso aí não vale nada. Eu acho que o que vale é o seguinte, é o peso. O peso do Bolsonaro em São Paulo se vai ser maior do que o peso do Lula pro Haddad. Tá. Não tem. Mas pelo histórico, né, eu fiz um levantamento. São Paulo nunca elegeu o PT. Mas São Paulo é PSDB, eu ia entrar nesse aspecto. Né? Que esses pesos contam, mas tem o PSDB que governa São Paulo já há muitos anos, né? Só o Alckmin foram 4. E diz que esse rapaz é bom, como é que é o nome dele? O atual governador é Garcia? Rodrigo Garcia, é isso? Então, eu não o conheço. É uma pessoa que eu não conheço. Certo. Né? Não posso falar bem nem mal. Mas eu acho o seguinte, o PSDB tem um peso em São Paulo grande. Tem um peso em São Paulo grande. Por que o Lula correu atrás do Alckmin para ser vice? Porque o Alckmin é bonito? Não. O Alckmin saía na pesquisa para presidente aí com 2%, não é? Exato. Mas em São Paulo ele saía para governador bem, lá em cima. Então, isso tem um peso. O PSDB em São Paulo tem um grande peso. Tudo vai depender agora desses prefeitos que estão recebendo aí muita ajuda, muita coisa. Verdade. Né? Se eles são fiéis, se eles vão trabalhar realmente. Então vai ser uma eleição bem disputada. Mas eu acredito que a eleição de São Paulo, a minha opinião pessoal, cedo ainda, bem prematura, vai ficar entre o Tarcísio e entre o PSDB do Garcia, do Rodrigo. Vai ficar por aí. Vai ficar no segundo turno. Por aí. Legal. Vai ficar por aí. Gente, um bate-papo fenomenal. O que eu extraí desse homem hoje vai ficar na história aí na internet, né? Que bom isso, e eu tô feliz por poder fazer isso, né? Tô muito feliz. Então eu queria, né? Assim, que você deixasse uma mensagem aí, Clemente, para quem vai assistir esse vídeo na internet, para quem vai acompanhar, né? Porque você tem uma bagagem consigo mesmo, né? Que você compartilhou conosco. Tem muito mais história, que nem você disse, você vai escrever livros, né? Mas eu queria que você deixasse aí um recado para esse povo que vai te assistir. Então, eu acho que importante para todo mundo é as pessoas lerem, aprenderem, ouvirem, né? Tirarem as dúvidas, para você ter uma opinião própria sua, para você extrair a sua opinião. Para qualquer coisa na vida, não é só para eleição, para qualquer coisa da vida. Você vai comprar um carro, o que você faz? Você pesquisa aqui, pesquisa ali, pesquisa lá, e um fala mal desse, fala mal daquele, tá? Até você chegar num ponto e falar, não, esse aqui é o carro que vai me servir, não é? Certo. Assim é com terreno, qualquer coisa da casa. A eleição é a mesma coisa.
A eleição, se você ficar ouvindo um amigo seu, ou quem tem interesse, ou alguém que... né, ele vai te caminhar para o lado dele, não no teu. Isso. Ele vai te jogar para o lado dele, né? Então, eu não fico falando para os outros, não faça isso. Eu acho que a pessoa tem que fazer o que ela quiser. Agora, o que ela precisa, quando ela for fazer aquilo, que ela tenha consciência exata de que é aquilo que ela quer. Que é o correto, que é o bom para ela. Então, ouçam bem, analisem bem, né? Que país que nós queremos, que Brasil que nós queremos, né? Essa liberdade que nós temos aqui hoje, país nenhum do mundo tem. País nenhum do mundo tem. Isso é verdade, realmente. Você tá aqui nós temos o privilégio de estar num país muito bom, laico, climático, laico, é um país que dá oportunidade. Se você pegar hoje agora, você, sua família, alguém, fala, vou montar um negocinho aqui para vender, você vai ganhar dinheiro. Você pode fazer isso. Você consegue fazer isso, coisa que não faz em país nenhum. Verdade. Você vai. Então aqui nós temos a oportunidade. É um país rico, é um país que vai ser a potência mundial. Não sei quanto tempo vai demorar, mas nós vamos ser a potência mundial porque nós temos uma coisa que eles não têm. Nós temos comida, muita comida, nós temos o agro, né? Aquela mulher que veio do exterior lá, ela falou para o Bolsonaro que o Brasil ainda vai matar a fome do mundo. Eu tenho certeza disso, eu sempre achei isso. Certo. Porque quem anda no Brasil, muita gente não percorre muito o Brasil, não tem nem condições às vezes de percorrer o Brasil. Mas quem tiver condições de percorrer o Brasil, você vai ver o que tem de terra nesse Brasil ainda limpa, né? Terra para plantar. Isso. E é isso, e riqueza embaixo da terra, um montão. Acharam o pré-sal aí, vocês não imaginam o que nós temos de riqueza embaixo. Nós podemos ser autossuficientes daquilo que a gente quiser. Agora, para isso, é preciso ter um governo que pense patrioticamente, que não vai pegar essa riqueza nossa, dar para os estrangeiros. Ou enfiar no bolso. Ou enfiar no bolso, ou então financiar aí essas republiquetas aí comunistas, socialistas. Isso aí para nós não interessa. Interessa é que a gente tenha esse país. Então, esse é o melhor país para viver. É aqui que nós temos, mas queremos viver assim, sem guerra, sem trauma, sem nada, com liberdade. Uma coisa que estão tirando da gente aos pouquinhos, a liberdade, né? Então nós queremos liberdade, que a gente tenha segurança, né? Isso. De sair, andar na rua, não ter esses assaltos e essas coisas absurdas que está tendo aí, tá? Então, quando nós queremos um país melhor, se a gente quer um país melhor, a gente tem que procurar aquilo que é melhor para o país. E aí, vocês lendo, vocês ouvindo, vocês participando aí do processo, vocês acabam encontrando o correto, tá bom? Legal, Clemente. Clemente, Deus me deu essa oportunidade, acho que eu estou ficando velho, né? E a gente vai ficando velho, a gente vai amadurecendo. Eu quero aqui te agradecer. Porque lá atrás, quando você foi prefeito, né, eu pude sustentar a minha família por uma época trabalhando para você. Então, foi uma oportunidade que você me deu. E eu nunca tive essa oportunidade de te agradecer. Então, aqui perante o público, eu quero te agradecer, porque você... né, não é só porque você me deu essa oportunidade, é porque, primeiro, você não me exigiu nada, nem me conhecia direito, e você foi lá e me deu uma oportunidade, porque você falou que aquilo que eu fazia era bom. Então eu quero te agradecer, né? Você foi, e em nome do povo de Várzea, te agradecer pelos 3 mandatos que você teve, pela Câmara que você passou, contribuiu, Assembleia Legislativa, né, em São Paulo, né? Te agradecer, Clemente. Legal, eu fico feliz. Sabe, Sandro, é muito difícil às vezes as pessoas serem gratas, né? Não que eu te ajudei, como ajudei um montão de gente, sim, né? Outro dia eu vi um comentário lá na Câmara, a pessoa falou que o prefeito que mais ajudou pessoas na Várzea fui eu. Né? Eu fico mais feliz de ouvir isso do que falar que eu fui o cara que fez mais obras. Porque fazer mais obras, que eu fiz realmente mais obras que todos os prefeitos juntos, sim, era a minha obrigação. É, verdade. Isso. Essa era a minha obrigação. Acho que todo prefeito que está lá tem que fazer obra mesmo, tem que fazer o melhor possível. Agora, atender as pessoas, socorrer as pessoas, ajudar os mais necessitados, isso eu fiz muito, fiz muito. Legal. Graças a Deus ainda que eu sinto uma gratidão quando eu ando por aí. Muita gente vem como você agradecer, coisa que eu nem lembro, nem sei, passou e não fez porque queria voto, fez porque eu quis fazer, porque eu podia fazer e tinha condições de fazer, né? Então, é raro você encontrar assim, pessoas gratas, então eu fico feliz, eu não tenho nada
nada de contra nada depois que eu saí da prefeitura, só coisa boa. Que bom. Sou feliz por ter passado por aí, ter dado a minha contribuição, fiz o que eu pude fazer dentro das minhas possibilidades e dentro das possibilidades que o momento requeria. E agora é viver com a Gi, é isso com aí, os com os filhos. Neto, já tem netos, né? Tenho netos já tenho 4 netos. Eu tenho 4 também. 4 netos, 4 bacana. netos. Né? Então agora a ideia desses, já passei dos 70 anos, a gente, depois que passa 70 anos, a gente tem que mais tentar realmente viver a vida mais tranquila, numa boa, Legal. né? Ajudando quem quiser ajuda, orientando quem quiser orientação, mas é viver mais com a família. E agora eu estou com esse casamento legal, a Gi uniu todos os meus filhos. Quanto tempo vocês estão juntos? 11 anos, fez 11 agora anos? dia 7, Que 11 legal. anos casados. E a Gi conseguiu unir todos os filhos, então todo final de semana nós estamos todos juntos. Clemente, tem certas mulheres que faz a diferença, né? Então, cara, ela conseguiu unir até a primeira ex-mulher minha junto, estamos juntos tudo. Não estamos conseguindo ainda juntar com a do meio, mas o resto é tudo unido, todo mundo junto. Isso aí para mim já valeu a vida, sabe? Porque realmente são coisas, as famílias são complicadas às vezes, né? E eu não tive muito tempo para as famílias. Eu não tive. A sua vida foi corrida. Foi corrida demais, eu não vi meus filhos crescerem, sabe? É uma coisa que às vezes eu me pego assim, falo, puxa, agora eu estou cuidando dessas 2 pequenas aí com muito carinho e os outros não tiveram esse carinho, né? Mas é que não teve chance, não teve jeito. Eu vivi para a política intensamente, eu vivia 24 horas de cabeça atolado para tentar fazer o melhor por Várzea. Mas Doni e a sua menina, como é que é? A Tani. Doni e Tani. Vocês talvez não tiveram esse pai tão presente junto de vocês, mas hoje vocês vivem numa cidade melhor graças ao pai de vocês, né? E hoje eles estão comigo muito bem, o Cle também, o Clemente Filho e a Manuela. Nós estamos todos juntos. Então juntou com a Lara e com a Helena agora, ficou uma maravilha, uma maravilha. Então eu só tenho que agradecer a Deus, mais nada. Certo. E agradecer você por essa oportunidade, foi muito bom. Que bom. A hora que você quiser, estou sempre às ordens, tá? Legal. É um prazer, você faz parte da minha turma do coração. Eu te agradeço, Clemente. A hora que precisar. Pessoal, ficamos por aqui, esse bate-papo gostoso, vai vir outros, né? Porque eu não vou desistir nem parar, tá certo? Eu vou continuar, até que Deus me permita estar na Terra, eu vou continuar mexendo com comunicação. Na próxima vez, né, a gente vai avisando aí nas redes sociais, esse vídeo vai estar à disposição para você no nosso site, né, na nossa TV regional, nas minhas páginas das redes sociais e no YouTube, tá certo? Talvez no YouTube eu não coloque ele inteiro, vou colocar em trechos, mas no site vai estar inteiro o vídeo para vocês assistirem e absorverem todo esse conhecimento que o Clemente nos passou. Até a próxima, se Deus quiser. Jornal Regional com Sandro Moraes. Quer informações confiáveis sobre as eleições 2022? O bot do TSE no WhatsApp pode te ajudar. Ele é usado para tirar dúvidas e informar o eleitor. Quem se cadastrar vai receber as notícias das eleições em primeira mão. Salve já! O número é 619637-1078. Se preferir, aponte a sua câmera para o QR Code que aparece na tela. Não perca tempo. Se cadastre agora e saiba tudo sobre o processo eleitoral.